É muito incidente a miomatose? É muito Ou incidente. prevalente? A gente tem no Brasil uma prevalência muito grande. Então, assim, foi feito um estudo, né, da prevalência, saiu até em 2000, agora fresquinho, nesse ano mesmo, sobre a prevalência da miomatose. Então, a gente tem, entre 50% das mulheres, 50% das mulheres, elas podem ter miomatose. Então, desses 50%, não necessariamente esses 50% serão sintomáticos. Então, a gente tem uma porcentagem menor, então a paciente pode ter a miomatose e ser totalmente assintomática. Então, nessas pacientes não precisa de uma conduta ou intervenção rigorosa, porém, aquelas pacientes que têm, como a gente conversou, esses sangramentos, anemia, dor, desconforto, muitas vezes tem um impacto até na vida familiar, na relação. Tem pacientes que dizem, olha, eu me separei porque eu sangro muito, e aí tem um impacto terrível, né? Então, essas mulheres, elas precisam de uma atenção mais especial, né? Eu contribuo, assim, um pouco, né, na minha atividade lá para o SUS, né, no Santa Isabel, ajudando essas mulheres e me compadecendo, né, da dor delas, porque só quem sabe que tem esse sangramento, como impacta na vida quem está nessa situação. Isso, exatamente. Torna a vida da mulher um martírio, né? É verdade. E qual seria, por exemplo, quais seriam as linhas de tratamento da miomatose? Talvez a primeira linha seja medicamentosa, mas existe também indicação cirúrgica, não é isso? Isso. Inicialmente, a gente tenta conter, né, esse sangramento. Às vezes, nós temos, às vezes, a miomatose com miomas muito volumosos. Então, sobretudo, a gente vai identificar aquela mulher que deseja ainda ter uma prole ou que já tem a prole definida. Então, para saber se o tratamento vai ser... Inicialmente, a gente tenta sempre o tratamento conservador, com uso de medicação, na tentativa de conservar esse útero, né, dessa mulher, e que ela volte às suas funções. Porém, quando não é possível isso, a gente tem as indicações da miomectomia e da esterectomia, né? Se assim for o caso, a gente faz essas... Ou seja, é possível tratar o mioma sem tirar o útero todo, e em alguns casos tem que tirar o útero todo, não é isso? Em alguns casos, o útero todo. Que é a esterectomia. Isso, a esterectomia. Quais são, assim, por cima, né? A gente está falando aqui para orientar o pessoal. Quais são os casos em que você teria indicação de esterectomia? Outra coisa, é possível engravidar com mioma? Boa pergunta. Certo? E outra coisa, é possível, digamos assim, pode haver, talvez esteja relacionado, né? Pode haver algum prejuízo para a mulher ou para o bebê seguir a gestação com mioma? Então, com relação ao tratamento cirúrgico, né? Então, o tratamento, ele se dá pela retirada do útero, né? Dependendo daquela paciente que, se ela já tem a prole definida e se ela tem um número muito grande de miomas, você tem uma ideia, tem pacientes que têm um abdômen, muitas vezes até que a pessoa pensa que está gestante. Isso. Então, aí a paciente sente dor, sente desconforto. E nós temos também o uso de medicações que fazem uma redução, porém, elas não existe uma medicação que desapareça com os miomas. E muitas vezes você tem pacientes que já fizeram a miomectomia e eles retornam. Então, a gente tem essa possibilidade. Então, aquelas pacientes que já tentaram, esgotaram as possibilidades clínicas, a gente faz o tratamento cirúrgico para retirada. E a pergunta de se é possível engravidar com mioma, depende da localização desse mioma. Então, nós sempre dizemos assim que é até constante algumas pacientes perguntarem também sobre isso. Se nós tivermos o mioma com a localização no endométrio, aquela localização que seria a localização que seria a implantação do bebê. Então, teria ali uma dificuldade, né, da paciente engravidar. Então, nesses casos, seria difícil. Nos casos em que o mioma fica do lado de fora, né, na parte externa, a paciente pode sim engravidar, não teria prejuízo nenhum. Então, a gestação seguiria
Inclusive no plantão que eu estava dando, eu atendi uma paciente que ela tinha vários miomas. E eram miomas realmente volumosos, que você, quando palpava, você não palpava, palpava o útero. O fundo do útero, palpava o mioma, né? Palpava o mioma. Então nós temos Você sim estava fazendo casos esse plantão como obstetra. como obstetra. Ou seja, a paciente estava gestante, né? Estava gestante. Qual era a idade gestacional? 32 semanas. Já estava bem. Isso, adiantado. Então, assim, é possível. Pode haver ruptura uterina aí? Olha, a paciente, nesses casos, a gente evita que a paciente entre em trabalho de parto. Porém, assim, não tem um consenso dizendo, ó, a miomatose impede o trabalho de parto normal. A princípio, não teria essa predispõe a atonia uterina ou não? Sim, predispõe, porque a gente tem a miomatose, ela distorce a anatomia do útero. Então, as fibras, né, que teoricamente iriam fazer aquele globo de Pinat para segurança no pós-parto, elas ficam um pouco desconexas com o volume, né, com a quantidade ali de tumorações anômalas, e você pode sim ter uma atonia uterina. Ou seja, o útero teria uma dificuldade maior de se contrair, de voltar ao normal, né? Ficar mais durinho, mais contraído, impedindo sangramento no pós-parto imediato, né? Isso por conta da miomatose, não é isso?